de volta em 107.5 FM da tua Rádio Veranense, a rádio do teu tempo, nesta sexta-feira, 13 de dezembro, agora para o nosso quadro de saúde e bem-estar, recebendo o Dr. Marco Antônio de Melo Reis Carvalho, que é ginecologista, diretamente das Minas Gerais. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Mário. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, o nosso assunto será gravidez e parto. Vamos criar uma linha do tempo. Com quanto tempo a mulher descobre que está grávida? Ela pode descobrir a gravidez logo no início, né? Isso depende muito de exames, às vezes, né? Mas ela percebe mesmo a gravidez acontecendo mesmo quando o neném começa de fato a mexer, né? Então, normalmente ali Começa a aumentar a barriguinha? Quando começa a aumentar a barriguinha e quando começa a perceber a movimentação, né? Então, assim, naturalmente ela percebe dessa forma. Hoje a gente tem muitos exames, né? Que ela pode descobrir assim que a menstruação atrasa, né? Podendo descobrir hoje com exame de sangue. Ou hoje mesmo, né? A gente pode usar a ultrassonografia com esse intuito, tanto de descobrir a gravidez e até para ajudar na estimativa da idade gestacional. Pois é, quando nós nascemos, provavelmente as mães e pais descobriram só quando nascemos o sexo, né? Hoje faz até em 3D a imagem, né? Sim, hoje a ultrassonografia ela é um recurso muito útil na obstetrícia, na ginecologia em geral, mas na obstetrícia ela tem uma finalidade muito boa, porque ela também ajuda a gente a prevenir algumas doenças que são muito prevalentes na gestação, tipo a pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, a ultrassonografia, além de ajudar a gente a identificar o número de fetos, a idade gestacional, ajuda também a identificar doenças prévias, né? Ou mesmo preveni-las, né? Na verdade, cada gravidez é um caso. Não tem nada que se assemelha em todos os casos. Sim, cada gestante é uma e nenhuma gravidez é igual, né? De uma gestante para outra. Pois é, como é que funciona o tempo de gravidez? As mães, as futuras mães, ou já mamães, né? Elas têm que ter cuidados básicos, né? Sim. A gente, né, orienta o paciente a ter uma boa alimentação, ter uma atividade física, isso também é importante. Isso ajuda tanto no controle do peso, né, quanto a prevenir alguns tipos de doenças, tipo pressão alta, tipo o próprio diabetes, que tem sido muito comum ultimamente na população. E a mãe passa alguma coisa, por exemplo, se for... Meu Deus, não. Que não seja, né? Mas se for fumante, passa alguma complicação para o bebê? Sim. Não existe doses seguras de cigarro, nem de álcool ou nenhum outro tipo de droga, né, conhecida. Então, o ideal é que se evite esse tipo de consumo, certo? Principalmente o tabagismo, né? Foi o que você Usei citou, como exemplo, né? Que você citou, é responsável, por exemplo, por crescimento restrito na gravidez. Então, a criança pode, às vezes, não crescer adequadamente. Isso é um neném muito pequenininho. Uhum. E sobre a questão de alimentação, também tem que estar uma balanceada a futura mãe, né? Claro. Ter sempre uma variedade, né, principalmente de frutas e verduras na alimentação, né? E como eu disse, a atividade física também é bastante importante. Tem pergunta, Alessandra? Não, ia comentar que essa preparação, acho que ela não vai só no período gestacional, né? Mas bem antes também. Uma mulher que pensa em ter filhos tem que ter esse cuidado bem antes de pensar em ter uma gravidez, né? Sim, é muito comum a gente observar as pacientes no início da gravidez fazendo... falou assim, agora eu tenho um neném dentro da minha barriga, então agora que eu tenho que tomar conta. Não, a saúde, ela é sua saúde desde sempre. Então, não é só na gravidez que a gente tomar conta da saúde. A saúde faz parte da sua vida como um todo, né? É mito dizer que uma mãe que come bastante, exageradamente, pode transformar o bebê num futuro gordinho? Falando numa linguagem simples. Isso pode sim, né? De certa forma, isso pode acontecer mesmo, principalmente se a paciente evolui com diabetes durante a gravidez. Essas são crianças que realmente crescem muito durante a gravidez. Uhum. Né? Então, esses filhos aí que a gente vê aí nascendo com quase 6 quilos, normalmente são nenéns de mães que tiveram um aporte de caloria muito importante para o neném, né? E normalmente são pacientes que de fato tiveram diabetes, por exemplo. Eu gosto de conversar com pessoas sobre algo que eu não conheço, porque é curiosidade.
Como é que acontece o desenvolvimento do bebê dentro do útero? Ele é alimentado pelo cordão umbilical? Sim, na verdade não é o cordão em si, né? A gestação ela não começa no útero, ela começa na trompa. Certo? Então a fecundação ocorre na trompa, esse embrião é transferido para o útero e ali então começa. No início, né, o neném ele tem, até a placenta ser formada, ele tem uma reserva de energia, né, que depois vai ser substituído pela placenta no final do primeiro trimestre, né, que vai assumir essa nutrição dessa criança. Pois é porque as criaturinhas são tão perfeitas, né? Que já nascem bem nutridas, digamos assim. Mas depois chega um momento em que as dores apenas indicam o momento do parto? O trabalho de parto em si, o trabalho de parto acontece quando existe contração, né, que são as dores tão conhecidas e tão temidas às vezes, né, e quando ocorre de fato a modificação do colo do útero, né, que aí isso indica de fato que está ocorrendo o nascimento, certo? Mas existem outros sinais também que a gente pode observar em gestantes próximo do parto, né? Por exemplo, algumas perdas de líquido, certo? Quando rompe a bolsa, ou mesmo perda de sangue, às vezes, né? Ou porque o tal famoso tampão mucoso saiu, então às vezes pode vir com sangue, ou em situações graves, né? Como, por exemplo, um descolamento de placenta, que pode vir com sangramento. Mas os melhores sinais de parto mesmo é contração com ritmo, né? E a modificação do colo. Aí já sob avaliação de um profissional especializado. Pois é, antes do parto propriamente dito, imagina o seguinte, que já se tem depoimentos da criança, do bebê, ainda no útero da mãe, na barriga da mãe, responder, retribuir ações da mãe, do tipo reagir, se mexendo, quando recebe um carinho na barriga, uma palavra um pouquinho mais próxima da barriga. Isso é uma coisa que já é o instinto, a ligação entre mãe e filho, né? Sim, pelo o que parece que sim. Né? A criança ela responde a estímulos externos. Quando a gente, principalmente no final da gravidez, a gente consegue perceber isso. Bom, e aí o que é indicado é sempre parto natural. Natural. Pelo que as mães falam, o que não tem de natural é nesse parto, né? Mas sim, natural, não cesárea. Como eu disse, a dor do parto, ela é tão temida pelas gestantes, né? Muito porque hoje as pessoas têm poucos filhos, né? Então elas não sabem por onde elas vão passar, então muitas vezes elas estão no primeiro ainda. Então é um caminho totalmente novo para elas, né? O que eu tento confortar as pacientes no consultório é sempre explicar para elas que o parto não é algo a ser temido. É a via de escolha, né, pelos obstetras, uma vez que a paciente ou a criança tem condições de passar pelo parto. Né? Os procedimentos médicos, em geral, né, desde que ele tenha boa indicação, eles são seguros. Né? Tanto o parto normal, se ele tiver uma indicação boa, for bem conduzido, assim como a cesárea também tem as indicações dela e que também é um método interessante, desde que tenha as suas indicações cumpridas. Se for realmente necessário fazer uma cesariana, tem que ser então, né? Sim, a cesariana ela tem as suas indicações, né? Muitas vezes a pessoa faz a cesariana com medo da dor, mas cesariana também dói. Sim. Então, além de ficar uma marca, fugir, né? Fora a questão da cicatriz, né? Eu digo assim, a questão da dor em si, né? Cesariana também dói, né? Pode não doer na hora do parto, mas vai doer depois. É verdade, né? É verdade. Bom, por que acontece de bebês nascerem prematuros? Pois então, tem várias causas para a prematuridade. As principais hoje são questão de infecções, certo? Então, ou infecção uterina mesmo, ou mesmo infecções de urina não tratada durante a gravidez, são causas. Doenças da gravidez, por exemplo, a própria pré-eclâmpsia, que é uma doença bem prevalente, situações como a bolsa rompeu, ou pacientes que, de fato, têm alguma situação como colo curto ou
causas que são causas, né, que a gente consideraria como trabalho de parto sem causa aparente. Uhum. Né? Então, são as principais causas, sendo que as que a gente tem que tomar bastante cuidado são as de doenças, né? Por isso a importância do pré-natal, identificar essas doenças antes que elas possam acontecer. Mas no caso desse nascimento prematuro, vai para a incubadora e tranquilo, né? Um tempo aí já está ok para ir para casa. Sim, a prematuridade é um problema em si, Certo. sabe? Quanto mais tempo o neném fica da barriga da mãe, né? Mais tempo ele recebendo os nutrientes e os cuidados, ele está protegido de trauma ali dentro, porque o líquido da bolsa ele protege a criança, né? O próprio líquido também ajuda a estimular o desenvolvimento do pulmão. Então, quanto mais tempo ele consegue passar dentro do abdômen da mãe, melhor. Né, do útero, melhor para ele, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba internando essa gestante por alguma razão, né? Não só pelo trabalho de parto prematuro, mas ela tem uma condição de saúde que ela precisa ser cuidada mais de perto. Então, a gente acaba internando essa paciente para tentar segurar essa gravidez o máximo que a gente consegue, para daí a gente tirar esse neném com mais saúde. E o limite é 9 meses. Na verdade, os antigos contavam 10 luas, né? Então, na verdade, assim, a gente considera que o neném estaria no tempo dos 9 meses a partir de 37 semanas. 37 semanas. Na verdade, se eu soubesse o que ia encontrar aqui fora, nunca teria saído do útero da minha mãe. Na verdade, por isso que eles gostam, acho, de ficar tanto tempo no útero. Porque lá tá quentinho, tá protegidinho, alimentado e tudo, né? Mas, enfim... Bom, depois do nascimento, aí que vem outros cuidados com o bebê, né? Sim. Aí mamar no peito. Sim. A amamentação é fundamental, né? Além de nutrir a criança, né? A principal finalidade dela, né? A mãe, ela transmite para o neném alguns anticorpos que vão proteger essa criança até ele começar a ter um sistema imune mais forte e, inclusive, proteger quando começar a receber suas vacinações. E desde aquele primeiro leite, como é que chama? Colostro? Isso, né? O colostro também já é importante e não tem colostro forte ou fraco. Ele pode ter variações de aspecto, ele pode vir desde uma água clara até um leite mais gorduroso, mas ele tem as suas propriedades garantidas desde o início. E por que tem mães que não conseguem produzir o leite? Tem alguns casos. Pode fazer alguns casos, por exemplo, paciente que sofreu algum tipo de cirurgia na mama, é uma possibilidade, né? Isso varia de caso para caso. Mas aí tem lugares que tem até banco de leite materno, né? Sim, hoje a gente tem essa possibilidade, a gente evita fazer amamentação cruzada. Por exemplo, uma mãe que teve filho e não consegue amamentar e passar esse neném para uma segunda, as amas de leite de antigamente. Sim, sim. A gente pede para evitar doenças transmitidas nessa amamentação. Por exemplo, HIV pode ser transmitido pelo leite materno. Então, a gente pede para evitar esse tipo de situação, né? Porque hoje, apesar de ser uma doença bem controlável, né, com medicação, ainda é uma doença crônica, né? Tem situações também, e isso aconteceu com o meu filho, de morder o seio da mãe dele, morder muito. E tive que comprar um protetor para que ela não sofresse tanto quando desse de mamar. É caso de acontecer também, né? Sim. A amamentação é uma questão de treino, né? Cada mãe ela vai ter um mamilo diferente e até mamilos diferentes da mesma mãe, né? Então o neném tem que conseguir treinar para pegar as duas mamas. E realmente, o que mais protege de fato é posição. Então o neném bem posicionado durante a amamentação evita que machuque o peito, né? O que também evita infecções na mama, né? E sangramentos, intercorrências maiores. Aí depois também tem a questão acho que é na área da pediatria daí já. Depois de amamentado, aquela viradinha nas costas para que ele arrote. Sim, isso é para evitar as cólicas, daí o neném ele sente muito desconforto, né? E fora que quando ele está sugando, ele suga ar junto, né? Então a ideia de fazer isso ajuda a diminuir o desconforto da cólica. É uma das maneiras.
É verdade. E depois é só passar umas noites em claro e o tempo passa e fica tudo bem lá na frente, né? Tudo bem. Os próximos 18 anos, em claro. 18. Depois Ou a do- vida toda, né? Talvez a vida toda, passar noites em claro. Depois dos 18 aí é outra É umas preocupação. outras preocupações. São outras, né? A mãe sabe, as mães sabem do que estamos falando, né? Bom, doutor, olha, falamos 15 minutos já. Como passa rápido. Teria assunto para a gente conversar bastante. Doutor Marco Antônio de Melo Reis Carvalho, que atende no Hospital Comunitário São Peregrino Lagiose, né? Isso. E é natural de Minas Gerais. Qual é que é a cidade? Belo Horizonte? Eu sou de Conselheiro Lafayette. Conselheiro, a gente lê todas as manhãs manchete do jornal O Estado de Minas. Talvez, Tenhamos lido em algum momento. em algum momento, alguma manchete da sua cidade de lá, que parentado, tudo mora lá, Família certamente. toda de lá. A família de lá e quem sabe eles estejam nos vendo ou ouvindo agora aqui. Sim. Doutor, muito obrigado pela vinda, esperamos recebê-lo mais vezes aqui. Eu que agradeço o convite. Até a próxima oportunidade, então. Valeu, nós agradecemos. O doutor Marco Antônio de Melo Reis Carvalho, que é ginecologista e participou do quadro de saúde e bem-estar de hoje, que é em nome, Alessandra, da Vivere Clínica de Oncologia, que atende a convênios junto ao Hospital São João Batista em Nova Prata. Vamos lá, então. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angulart Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. E cirurgia dentista Pamela Sartori, atendimento junto ao consultório do dentista Marco Aurélio Balotinsense, na Marechal Deodoro, número é 326. 10h27, 25 graus de intervalo, já voltamos. Tem muitas informações mais ao longo desta manhã no Temática da tua Rádio Veranense.